levantamento mostra os 5 erros mais comuns dos brasileiros que resultam em visto reprovado pelos Estados Unidos. Governadores processam Casa Branca pelo uso de fundos estaduais para políticas migratórias. Avião do governo norte-americano pousa no Brasil em meio à tensão diplomática e levanta suspeitas. Estados Unidos aceitam consulta do Brasil na OMC e dizem que tarifaço é tema de segurança nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos estão endurecendo cada vez mais as políticas migratórias. Por causa de novos e rigorosos critérios, ficou mais difícil conseguir o visto para entrar aqui nos Estados Unidos. Mas existem 5 erros que são bem comuns entre os brasileiros e que acabam resultando na reprovação do documento, independente das novas exigências. A taxa de recusa de vistos norte-americanos para brasileiros está alta. Segundo o Departamento de Estado americano, o índice atual é de 15,48%, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. O principal motivo? 5 erros cometidos pelos próprios solicitantes, que vão desde o preenchimento de formulário até entrevista pessoal. O maior problema, sem dúvida, é esse. As informações acabam não batendo com o que você coloca no formulário e aí gera a dúvida no oficial ou no entrevistador, que acaba realmente negando o teu visto devido a uma suspeita de fraude. O erro mais comum é não demonstrar vínculos fortes com o Brasil, como emprego estável, comprovação financeira, dados do imposto de renda e apontar bens pessoais e laços familiares. Mas não para por aí. Além dessa falha, há mais 4 erros recorrentes que os brasileiros cometem e que podem resultar na negativa do visto americano. 1. Preenchimento incorreto do formulário DS-160. É o formulário inicial para solicitar vistos, como de turismo, estudo, intercâmbio, negócios e trabalho temporário. 2. Escolha de tipo de visto inadequado. Quando o perfil ou o propósito da viagem não corresponde à categoria solicitada. 3. Entrevista consular mal conduzida. A entrevista pode parecer simples, mas essa etapa é onde os brasileiros cometem muitos enganos. O oficial é treinado para identificar inconsistências nas informações prestadas. 4. A omissão de informações. Dados que podem ser rastreados e descobertos como vínculos ou familiares nos Estados Unidos. O que mais vai te ajudar numa aprovação de um visto caso tenha havido uma negativa são fatos novos, provas novas, ou seja, questões novas que ocorreram na sua vida profissional ou pessoal que resultem aí numa nova entrevista e uma nova explicação. Ou seja, um fato muito comum, por exemplo, se a negativa vem devido ao fato de não haver laços com o Brasil, laços suficientes com o Brasil. Então, se você arruma um bom emprego, passa num concurso público, por exemplo, isso está demonstrando que aí já há um vínculo maior com o seu país. Esse é um exemplo claro e há inúmeras outras questões, exemplos que nós podemos dar, que se referem a fatos novos, um evento novo que irá proporcionar a aprovação de um novo pedido de visto. O Departamento de Segurança Interna anunciou que planeja pintar o muro de aço ao longo da fronteira dos Estados Unidos. A secretária Kristi Noem disse que a ordem partiu do presidente Trump e que a cor escolhida foi preta. E há um motivo polêmico para isso. Em entrevista, ela revelou que a iniciativa é um esforço de deixar o muro cada vez mais quente e inibir pessoas de tentarem cruzar o muro ou escalá-lo. É que ao ser pintado de preto, o muro vai reter mais calor dessa área de deserto. Defensores dos imigrantes denunciam que a medida é absurda e que pode agravar a situação de saúde dos imigrantes, provocando queimaduras severas, incluindo as crianças. Ambientalistas de vida selvagem denunciam ainda que a medida vai piorar a situação dos animais na região, que já enfrentam dificuldades de locomoção por causa do muro. O governo não revelou quanto vai custar a pintura de toda a estrutura. 20 estados norte-americanos, mais o Distrito de Colômbia, entraram com uma ação judicial contra o governo Trump. Eles acusam a administração de condicionar verbas estaduais à adesão de políticas migratórias federais, como a caçada de indocumentados.
Os estados alegam que a Casa Branca está violando legislações ao restringir o repasse de fundos apenas para as regiões que cooperarem com o Departamento de Segurança Interna e permitirem a ação do ICE, a Agência de Imigração. O processo acusa o Departamento de Justiça de reter ilegalmente milhões de dólares em subsídios que deveriam ser destinados a ações públicas, sociais e serviços para vítimas de crimes, como despesas médicas, abrigos de emergência e apoios psicológicos. Entre os estados que estão participando dessa ação estão Califórnia, Nova York, Illinois e Massachusetts, todos democratas. Os governadores dessas regiões pedem que o tribunal suspenda imediatamente a medida, alertando que muitos serviços podem ser encerrados nesta semana. A administração Trump, por sua vez, defende que as cidades que não colaboram com a imigração dificultam a aplicação de lei, comprometem a segurança do país e colocam em risco a vida de milhares de pessoas. A população de Illinois denunciou um caso revoltante e as autoridades tiveram que agir. É que um grupo de supremacistas brancos, os Proud Boys, espalharam outdoors pelo estado para recrutar novos integrantes. O condado de Clinton, em Illinois, tem uma população de pouco mais de 37 mil pessoas. Uma região tranquila onde todos se conhecem, segundo os moradores. People around here are pretty friendly. It's kind of like an everyone knows everyone kind of situation. Mas agora quem vive na região anda se questionando o quanto realmente conhece seus vizinhos. I guess this has been something that I've been afraid of for a while now. And for the Proud Boys to pop up here in Clinton County, it's unbelievable. We've never had problems like this here before. Nesta semana, os moradores lotaram a reunião do Conselho do Condado para deixar claras as opiniões sobre os outdoors que surgiram na região. São do grupo supremacista branco Proud Boys, recrutando novos integrantes. Seeing messaging like this in our community is concerning. A pressão da comunidade levou à remoção das placas na beira das estradas do condado. A empresa responsável pelos painéis não se pronunciou sobre a polêmica. As autoridades dizem que vão investigar o caso. Já os moradores garantem que agora estão mais aliviados com a retirada da propaganda de um grupo que prega apenas o ódio. Eles torcem para que nada parecido volte a acontecer na área. There's no place for this kind of thing here in Clinton County. This isn't what we stand for. A seguir, avião do governo norte-americano pousa no Brasil em meio à tensão diplomática e levanta suspeitas. E Estados Unidos aceitam consulta do Brasil à OMC e dizem que tarifaço é tema de segurança nacional. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. Já voltamos e com uma notícia que deixou muita gente intrigada. É que um avião do governo dos Estados Unidos pousou ontem à noite no Brasil. A aeronave fez a primeira parada em Porto Alegre, onde desembarcaram 6 pessoas. Depois seguiu rumo a São Paulo com o restante dos passageiros, cujas identidades não foram reveladas. Este é o avião, um Boeing 757, totalmente branco, sem qualquer identificação externa, mas ele pertence à Casa Branca. Essa aeronave é conhecida por participar de missões especiais e também de operações da CIA, o Serviço de Inteligência Estrangeira dos Estados Unidos. Ele também é usado para transportar autoridades ou pessoas de alta prioridade. Até agora, o motivo da visita ao Brasil não foi revelado. A administração do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, confirmou o pouso e disse que a operação foi autorizada pelo Ministério da Defesa. A chegada desse avião acontece em um momento de tensão entre os governos dos Estados Unidos e Brasil por causa de embates políticos e da guerra tarifária.
E os Estados Unidos aceitaram a consulta do Brasil na Organização Mundial de Comércio, a OMC. Mas a Casa Branca disse que o tarifaço é um tema de segurança nacional. O governo norte-americano afirmou que a questão do tarifaço ao Brasil é política e que a Casa Branca tem direito de tomar ações que dizem respeito à segurança nacional do país. Mas o governo Trump não deu detalhes sobre quais possíveis ameaças ele estaria falando. Hoje, os Estados Unidos disseram que aceitaram o pedido de consulta do Brasil na Organização Mundial do Comércio, mas disseram que o tarifaço não se aplica à revisão ou resolução da OMC. O Brasil acionou a organização para mediar a disputa comercial, com alegações que dizem respeito à aplicação das taxas e à investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, incluindo ameaças ao PIX. Ainda não há previsão de data para a OMC emitir um parecer sobre a guerra diplomática e comercial entre os dois países. Um dos produtos mais afetados pelo tarifaço norte-americano é o café brasileiro. O impacto das sobretaxas já afeta vendedores do nosso país que estão vendo resistência dos compradores norte-americanos. O mercado americano segue preocupado 2 semanas após as tarifas de 50% impostas sobre a importação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos terem entrado em vigor. É o caso dos compradores de café. O produto brasileiro não ficou isento das taxas. O Brasil é o principal vendedor de café para os Estados Unidos. De acordo com uma reportagem da imprensa americana, com o aumento do preço, os comerciantes estão evitando fechar novos negócios com os brasileiros. O impacto das tarifas também é sentido pelos vendedores. Produtores de soja dos Estados Unidos pediram a Trump para reduzir as tarifas com Pequim, depois que a China trocou o produto americano pelo brasileiro. Eles alertam que a queda nas vendas e os altos custos ameaçam o setor. Atualmente, o Brasil enfrenta a tarifa mais alta. Países como o Japão e nações da Europa conseguiram negociar as taxas em troca de investimentos nos Estados Unidos. Em meio às negociações, o presidente Donald Trump participou nesta quarta-feira da cerimônia de posse do embaixador americano para a União Europeia. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, o grupo terrorista Hamas realizou um ataque surpresa contra um grupo militar israelense. Em resposta, o governo de Jerusalém convocou 60 mil reservistas para dar início à tomada da cidade de Gaza. Os detalhes com o Vitor Larregina. Terroristas do Hamas realizaram um ataque contra um acampamento do exército israelense na faixa de Gaza. O atentado ocorreu na manhã de hoje, no sul do território. Pelo menos 18 terroristas saíram de um túnel e invadiram o local onde estavam os militares. Eles portavam metralhadoras e armas com potencial de perfurar tanques de guerra. A Força Aérea Israelense foi acionada para reforçar a segurança dos soldados, que também usaram tanques para responder aos ataques. Segundo o exército, 10 terroristas morreram nos combates. Outros 8 conseguiram voltar para o túnel. 3 militares israelenses ficaram feridos. O Ministério da Defesa de Israel anunciou hoje a convocação de 60 mil reservistas para o início da ofensiva terrestre na cidade de Gaza. Eles devem se apresentar no começo de setembro. As forças israelenses querem retirar os civis da região antes de começar o cerco à cidade, onde moram cerca de 1 milhão de pessoas. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, desinformação de saúde cresce entre pacientes e compromete consultas, exames e tratamentos. E detectores de metal já estão sendo usados em 11% das escolas públicas dos Estados Unidos. Um novo e polêmico estudo preocupou médicos aqui nos Estados Unidos. O aumento da desinformação de saúde entre os pacientes. E o que mais chamou a atenção é que essas publicações que são feitas na internet sem embasamento médico estão prejudicando exames e até cirurgias no país. Esse é um problema sério e crescente nos Estados Unidos. A desinformação provocada por conteúdos distorcidos na internet está resultando em cancelamento de exames importantes, cirurgias que podem salvar vidas e até na adoção de tratamentos paralelos sem embasamento científico. Segundo um levantamento da Physician Foundation, 86% dos médicos afirmam que a quantidade de informações falsas ou erradas entre os pacientes aumentou muito
muito nos últimos 5 anos, especialmente depois da pandemia. Para os especialistas do setor de saúde, é uma situação frustrante e preocupante pelos riscos que os próprios pacientes estão se expondo. O estudo acendeu o sinal vermelho entre as autoridades de como combater a desinformação, que está virando um problema de saúde pública. A Autoridade Alimentar dos Estados Unidos, a FDA, disparou um alerta para o consumo de certos tipos de camarão. Segundo a agência, produtos vendidos principalmente na rede Walmart estão com possível contaminação radioativa. São 3 lotes de camarão cru congelado da marca Great Value, que estão sendo vendidos em 3 estados. Todos têm validade até 15 de março do ano que vem. Segundo as autoridades, esses lotes sofreram exposição repetida a baixas doses de Césio-137 e isso pode aumentar o risco de câncer. Uma investigação preliminar já descobriu que o foco da contaminação pode ter sido em contêineres de transporte em 4 portos norte-americanos. Se você suspeita de ter consumido esse produto, a orientação é procurar um médico e pedir testes de níveis elevados do material radioativo. Agora a gente fala sobre a volta às aulas. Em muitos estados do país já existem detectores de metal na entrada dos colégios. Diretores, professores, pais e alunos estão aprovando o funcionamento dos aparelhos que têm a intenção de bloquear a entrada de armas nas instituições de ensino. Os aparelhos de segurança que detectam metais já fazem parte da rotina de muitos estudantes nos Estados Unidos. Eles já estão presentes em pelo menos 11% das escolas públicas no país. Aqui na Flórida, vários distritos implementaram o uso dos detectores aos poucos por causa do alto custo de instalação e manutenção. No condado de Orange, que compreende a cidade de Orlando, 4 escolas já receberam o equipamento e a avaliação geral foi positiva, sem registros de armas apreendidas. Já em Nova York, a apreensão de armas caiu de 78% para 14% após a instalação dos detectores. Nessa escola de ensino médio em Phoenix, no Arizona, os estudantes dizem que se sentem mais seguros. I feel safe, I feel better than I used to. A Alhambra High School é uma das 19 desse distrito escolar que experimentam o equipamento de segurança pela primeira vez. Quando o sinal de alerta dispara, é feita uma revista mais detalhada na mochila do aluno. Se uma arma, faca ou qualquer outro objeto suspeito for encontrado, o material será confiscado e a polícia acionada. Sometimes it feels like a discomfort because it can give you a sense of feeling unsafe, that we have to have these in place, but I believe having them in place relieves that anxiety and that fear. Para essa professora, apesar do desconforto, os detectores aliviaram a ansiedade e o medo dos alunos, pais e funcionários da escola. A diretora George Weber diz reconhecer que os detectores não resolvem o problema da insegurança nas escolas, mas complementam um plano mais abrangente. Para os jovens, não é o cenário ideal, mas, infelizmente, se tornou necessário nos Estados Unidos diante de números tão assustadores da violência armada. Milhões e milhões de pessoas possuem aparelhos de celular. Para os pais, decidir quando dar um para os filhos não é fácil. E no estado do Maine, mães começaram a usar uma nova estratégia para manter os filhos conectados com os amigos sem a exposição perigosa dos smartphones. For my birthday, I got a landline, and at first I didn't know what a landline was. Molly achou que esse era um telefone de brinquedo quando ganhou o da mãe, mas logo descobriu que era assim, com telefone de fio que as pessoas conversavam antigamente. Agora ela e sua irmã Piper, de 8 anos, estão adorando essa novidade do passado dentro de casa. Eu adorei, você não fica viciada na tela nem nada. Tudo que precisa fazer é colocar no ouvido e falar. Hello? It's like way more easier and funner. Agora é assim que as meninas se conectam com quem amam. Hi, Mom. The whole point of this was to increase their independence and increase their kind of own responsibility. A mãe das garotas diz que a ideia super funcionou, que as duas ganharam mais independência para falar com familiares e amigos e menos dependência dos smartphones. You can plan your own playdates and you don't have to ask my mom to text or call the other parent. A ação dessa mãe fez tanto sucesso que os telefones fixos se espalharam pelas casas das crianças da região. We couldn't do this if I didn't have
our friends and our family and our neighbors jump on board. A Melinda amou a ideia e nem pensou duas vezes em abrir uma linha fixa para sua filha de 8 anos. It's wonderful. I mean, it's just so amazing. Os pais dizem que os aparelhos estão realmente ajudando seus filhos a se comunicar, ouvir melhor e evitar distrações desnecessárias. It's a really marvelous opportunity to help her build those skills. Depois do intervalo, o furacão Erin segue no Atlântico, provocando alerta na costa leste do país. Uma cena impressionante chamou a atenção de pesquisadores brasileiros e norte-americanos. Foi uma revoada de mais de 400 mil andorinhas que foi flagrada por um satélite americano de clima. Pesquisadores americanos registraram um espiral de andorinhas sobrevoando a Amazônia brasileira. O fenômeno foi captado por um radar meteorológico que é usado para avaliar o clima e detectar chuva. As imagens, capturadas por satélite, mostraram a revoada de até 422 mil aves voando simultaneamente. O flagrante impressionou estudiosos brasileiros e americanos. A Amazônia abriga até 7 vezes mais andorinhas do que áreas dos Estados Unidos com 9 vezes o tamanho. As espécies mais prováveis de serem vistas na região brasileira são andorinha azul, que migram da América do Norte, e andorinha do Sul, que vem da Argentina e do sul do Brasil. O furacão Erin caiu para a categoria 2, mas ainda avança pela costa sudeste e leste dos Estados Unidos. Apesar de estar mais fraco e sem previsão de atingir o continente, os reflexos dessa tempestade continuam sendo muito perigosos. Em várias praias, o mar já está de ressaca, com ondas acima do normal. O mau tempo já pode ser sentido até na costa da Nova Inglaterra. Na Carolina do Norte, a ordem é evitar as praias e se proteger em locais altos até amanhã, por causa do risco de inundações. Erin segue se deslocando pelo Atlântico rumo ao norte. Espera-se que ele perca força ao longo do percurso. Outras 2 formações, ainda desorganizadas, estão sendo monitoradas nesse momento no Atlântico. A primeira está próxima do Mar do Caribe e tem 60% de chance de virar uma tempestade tropical nos próximos 7 dias. A segunda onda está próxima à costa da África. Por enquanto, ela tem 40% de chance de se desenvolver e virar uma tempestade tropical. O Centro Nacional de Furacões vai continuar monitorando esses sistemas e a gente vai trazer aqui informações para vocês. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, por lá tem tempo encoberto com mínima de 57. Sol entre nuvens em toda essa faixa aí até até Norfolk, mínima de 73, máxima de 88 nessa região. Atlanta tem previsão de chuva ao longo do dia. Jacksonville também tempestade e trovoada com mínima de 75, máxima de 90. Miami, a máxima é de 90 também, mínima de 78. Em Houston, previsão é de sol entre nuvens. Já em Brownsville e em San Antônio, o sol aparece com um pouco de timidez. Em El Paso tem bastante calor na previsão, com sol o dia todo e máxima de 100. Phoenix, olha só, 106, sempre com 3 dígitos, bastante calor. Las Vegas também 105 de máxima. Só a diferença que nesse mapa a gente vê que é em São Francisco, onde o sol não aparece, o tempo fica bastante nublado, com ventania, viu, gente? Mínima de 55 nessa área do país. Maravilhoso. Bom, Jornal Américas no ar então, termina agora. A gente agradece a sua audiência, segue com a gente, está chegando Paulo, o Apóstolo, e nós nos encontramos de novo amanhã. Até lá!